E aí, moçada? Boa noite, beleza pura? Demorei um pouquinho para gravar a segunda aula, né? Mas tá dando certo aqui, porque tá bem corrido. Tá? Agora eu estou gravando a lista do dia 26 de julho, tá? Já aparece aqui na tela para você. Vamos dar uma acompanhada aqui, ó. Então tá lá, ó. Vamos direto aqui, né, para a gente ganhar tempo. Tá? Lista do dia 26/7, estou enviando aí para o Geilson também, tá? Que aí depois ele passa para vocês, tá bom? Beleza pura. Deixa eu ver se tá. Acho que não está compartilhado. Vamos compartilhar aqui, ó. Compartilhar. Né? Beleza. Agora sim. Compartilhando. Só organizar aqui. Agora eu acho que tá bacana, né? Ó, beleza. Agora está compartilhando, né? Então vamos lá. Então tá lá, o presidente da República, representando a República Federativa do Brasil, assinou um tratado internacional de proteção dos direitos humanos. Está aí o texto, ó. Ao tomar conhecimento desse fato, Maria, estudante de direito, questionou, lembra a questão da FGV, hein? Questionou seu professor a respeito da posição do referido tratado em relação à ordem constitucional brasileira. Aí o professor respondeu, na questão está falando isso, corretamente que nas circunstâncias indicadas aí abaixo, tá? Então, olha só o primeiro. Todos os tratados de direitos internacionais que venham a ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional terão a natureza jurídica equivalente à lei ordinária. Vamos lembrar que existe um dispositivo no artigo 5º, né, parágrafo 3º, que fala sobre essa perspectiva, né? Vou até ler para você aqui, né? Lá no parágrafo 3º fala assim, ó, do artigo 5º da Constituição: os tratados e convenções internacionais, estou lendo aqui do material da Constituição, né? Sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, tá? Então, nesse caso aqui está errado, por quê? Né? Deixa eu colocar aqui para você. Está errado, né? Errado porque ela não teria o status, né? O tratado não tem status de lei ordinária, tá? Então, um tratado, fica assim, ó, um tratado, se organizar para um tratado de direitos humanos, né? Direitos humanos, tá? Não é incorporado com status de lei ordinária. Beleza? Então entra com o status de emenda constitucional, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º, né? Então, beleza. Tá aí anotado. Ó, todos os tratados de direitos humanos, uma vez assinados pelo presidente da República, produzem efeitos imediatos no território brasileiro, tendo natureza jurídica equivalente à lei ordinária. Está errado de novo. Tá? A afirmação aqui está errada, estou colocando errado, né? Então, tá lá, vamos colocar de vermelho. Tá? Não tem a possibilidade, acabei de falar, né? Então, e aí outra coisa, né? Nesse caso, a produção do efeito só vem depois que eu tenho, né, a sanção do presidente, tá? Então, o presidente, ele não basta ele assinar o tratado, tem que passar pelas casas, tá? Então, né, não existe essa possibilidade, né, dos tratados entrarem aqui como lei ordinária, né? Está vendo aí o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, tá certo? Então, aí, nesse caso, não basta o presidente assinar. A casa, né, a casa é o Congresso Nacional, tem que aprovar em 2 turnos, nas duas casas, tá? Então, esse é um elemento importante, beleza? Então, cadê? Letra B, né? Letra C agora, ó, todos os tratados, está aparecendo, por isso que eu estou confundindo aqui, parecido. Ó, deixa eu baixar aqui.
todos os tratados, letra C, de direitos humanos, uma vez assinados pelo presidente da República, produzem efeitos imediatos no território. É isso que eu acabei de falar agora, né? Então, primeiro, o presidente pode até assinar o tratado, ele não tem efeito imediato, né? Tem que passar aí pelo Congresso. Então, são incorporados à ordem jurídica brasileira, né? E vai passar a ter efeito após a sua aprovação, né? Ou seja, tem que aprovar lá no Congresso Nacional. Então, a letra C também está errada. Letra D. Os tratados de direitos humanos que venham a ser aprovados em cada casa no Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por maioria absoluta, não, são 3/5, tá? São 3/5, né? Olha, vou ler de novo, ó. Então, aqui, para terceiro, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Tá? Tá errado também. Deixa eu só colar aqui que vai ser mais rápido. Tá? Beleza? Então, aí dá para a gente perceber isso com base naquilo que está disposto ali, né? Então, os tratados, está lá, ó, letra E, os tratados de direitos internacionais que venham a ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por uma maioria qualificada de 3/5 dos votos respectivos membros, terão natureza equivalente à emenda constitucional, né? Então, aqui está correto, ó. Correto. Já vamos colocar assim, ó, né, vermelho, e aqui, então, a alternativa correta seria essa aí, beleza? Então, tá aí, já até salvando aqui para ficar mais fácil para nós, né? Beleza? Então, tranquilo. Questão número 2, então, tá falando assim, ó, a respeito do, cadê? A respeito do direito internacional dos direitos humanos, né? Lembrando que esse direito internacional dos direitos humanos que se consagrou aí depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, marque a alternativa correta. Primeiro, os tratados e convenções internacionais são equivalentes a emendas constitucionais quando tratarem especificamente de direitos humanos fundamentais? Não. Direitos humanos, né? Direitos humanos, tá? Errado. Beleza? Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Beleza? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são automaticamente incorporados ao ordenamento brasileiro como normas equivalentes a emendas constitucionais inseridos no bloco de constitucionalidade como cláusula pétrea. Tá, mas precisa daquela aprovação de 3/5 nas 2 casas, tá? Não é automático o processo, não, tá? Ver agora para baixo aqui, ó, letra C. Letra C está falando o seguinte, ó. Os tratados e convenções internacionais. Cadê? Tirar isso aqui. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos não sujeitam ao controle de constitucionalidade das leis diante da relevância normativa, conforme o entendimento consolidado pelo Tribunal Superior, pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Na verdade, sim, elas têm que submeter ao controle de constitucionalidade também, lógico. Né? Então, tá aí. Tá? Agora, acho que mudou aqui ó, a letra. Estava lendo a letra C. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ó, errado, letra C. Aí porque eu tenho que chegar para cá. Ó. Ó. Questão número 2, letra D agora. Ó. Letra D. Né? Então tá aqui, ó. Letra D. Letra D. No Supremo Tribunal Federal prevalece o entendimento no sentido de reconhecer o status constitucional dos tratados que versem sobre direitos humanos fundamentais quando ratificados após a Constituição de 88. Não, ela tem que seguir aquele rito padrão que nós temos ali, né? Então está errado do jeito que está escrito lá, né, na Constituição, no artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Então, é para seguir aquele rito, né? Na letra ele está falando assim, ó, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, o Procurador-Geral da República, na hipótese de grave violação de tais direitos, poderá suscitar perante o STJ, o Superior Tribunal de Justiça,
em qualquer fase do inquérito de processo, o incidente de deslocamento de competência da Justiça Federal. Olha só, vou dar uma lida aqui no artigo 109, né, que ele vai falar sobre isso. Quer ver? O artigo 109 da Constituição, ele fala sobre isso, inclusive, né? 109, olha só, né? Então, está aqui, ó. Aos juízes federais compete processar e julgar casos que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto de falência, não é? Tem aqui, ó, o inciso, eu li o inciso primeiro. O inciso 5A fala assim, ó, as causas relativas aos direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, tá? Então, aqui nós temos também uma designação sobre os direitos humanos do parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, até ipsis literis aí, né? Poderá suscitar perante o Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento da competência da Justiça Federal. Né? Então, está lá. Né? Correto isso aqui, ó, correto, conforme o artigo 109, o inciso 5, inciso 5A e o parágrafo 5º, né? E o quinto, parágrafo quinto, parágrafo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, vamos colocar isso aqui em vermelho, né? E negrito, tá? E aqui é a resposta correta, vamos marcar aqui, ó. Beleza? Então, deu certinho aí, né? Então, nós temos aí o parágrafo 5º, tá? E tem essa observação também do inciso 5A, certo? Beleza. Tranquilos? Então, vamos lá. Questão número 3 aqui agora. Questão 3 está dizendo o seguinte, ó. Ao constatar a ocorrência de violações massivas aos direitos humanos por determinado Estado da Federação em relação às pessoas privadas de sua liberdade, né, presos, tá? E que se encontravam custodiadas em uma das unidades prisionais, a organização não governamental Alfa consultou seu advogado a respeito da possibilidade de formular uma representação à Corte Interamericana de Direitos Humanos visando a cessação dessa ilicitude e a responsabilização dos envolvidos. O que o advogado teria respondido nesse caso aí, né? Então, letra A, ó, o advogado respondeu corretamente, eu coloquei em caixa alta aí para você, tá? Dizendo o seguinte, ó, não é possível a formulação de representação, pois a Convenção Interamericana foi subscrita pela União, o que inviabiliza a responsabilização do ente subnacional dotado de autonomia política. Não, 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 não. Claro que pode. O país ele pode ser responsabilizado, sim, né, quando, né, viola aí, direitos humanos, tá? Então aqui está errado, certo? Então o país logicamente pode sofrer uma representação e ele pode responder, né, pelas violações de direitos humanos, tá? Letra B, deixar aqui o cursor. As interações com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos devem ser feitas por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, que avaliará as notícias a serem repassadas. Errado, nós podemos ter organizações não governamentais, o próprio país, né, não vai ser o caso, mas o próprio país também pode promover uma representação, nesse caso aí, organizações não governamentais, pessoas, né? Na letra C está falando o seguinte, a organização não governamental alfa, exemplo do que se verifica em qualquer do povo, pode dirigir-se diretamente a qualquer estrutura do Sistema Interamericano de Direitos Humanos? Não, está errado, porque tem que fazer uma representação junto à Corte
Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, nós vamos falar sobre isso aí, provavelmente numa das alternativas abaixo aqui, ó. Na letra D, está falando que as violações, letra D, deixa eu tirar isso aqui, as violações de direitos dos presos são preferíveis a violações de direitos de pessoas livres, considerando as limitações de ordem econômica que assolam a República Federativa. Não, não tem. Se for violação dos direitos humanos, não interessa, né? Não está se preterindo as questões relacionadas à questão econômica, tá? Então, nesse caso aí, seria qualquer, né? A organização não governamental, a ALFA, não pode dirigir-se diretamente à corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Ela não pode, ela tem que se dirigir à Comissão Interamericana, tá? Então, ela não pode, correto, tá? Porque diz o seguinte, ó, se você pegar lá o artigo, vou deixar marcado aqui, 44 da Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, nesse caso, entidade não governamental, óbvio, legalmente reconhecido, né, nos países, né, ou dentro do país, né, dentro das unidades federativas, pode apresentar a petição, sim, mas é petição à comissão, né, interamericana, que aí sim essa comissão vai submeter, né, a petição, a denúncia à Corte Interamericana. Tá? Lá no artigo 61, né, vou colocar assim, ó, e fica mais fácil. Artigo 61, né, da Comissão da Convenção Americana. Tá? Somente Estados partes e a Comissão têm o direito de submeter caso à decisão da Corte. Então, o Estado e a Comissão Interamericana. Tá? Então, beleza, é correto aqui. Vamos marcar aqui em amarelo, só para a gente grifar, né? Beleza? Então, tranquilo. Questão número 4 agora, olha só. Questão 4 está dizendo o seguinte, ó. As lentas conquistas humanitárias ao longo dos séculos, quanto aos tipos de penas aplicáveis às pessoas humanas, tiveram influência sobre uma série de constituições ao redor do mundo, né? A respeito, né, no Brasil, à luz da Constituição Federal de 88, analise os itens abaixo, né? Então tá aí, questão do FGV também, ó. É absolutamente vedada a pena de morte. No caso do Brasil, não, né? No caso do Brasil é permitido, só que é uma ressalva que nós temos, né? Em caso de guerra declarada, tá? Então, em caso de guerra declarada, nós temos pena de morte. Então, lá na Constituição fala, né, exatamente assim, né? Se você tem, né, no artigo 5º, acho que é o 47, deixa eu achar aqui para você, artigo 5º, 47. 47. Deixa eu ver se é 47. Aqui, ó. 47. Não haverá penas. A linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Tá? A linha B, de caráter perpétuo, a linha C, de trabalhos forçados, a linha D, de banimento, tá? Esses são os que, e cruéis, a linha E, tá? Então, né, artigo 5º, tá? Artigo 5º, inciso 40, chama maiúsculo 47, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Bom, então aí você tem, né, a possibilidade de ter a pena de morte em caso de guerra declarada. É absolutamente vedada, não é? A condenação, porque lá no caso da pena de morte não é absolutamente vedada, né? Ela é relativamente vedada, tá? É absolutamente vedada a condenação a pena de prisão perpétua, quer dizer, não existe, está correto, né? Ó, correto, não existe penas de caráter perpétuo no Brasil, certo? E absolutamente vedada a pena de banimento, também não pode ter banimento, não pode ter pena cruel, não pode ter pena de trabalho forçado, tá? Beleza?
Então, já passou aqui para outra linha, correto afirmar. Aí nós marcamos 2 e 3, né? 2 e 3 está aqui, ó. 2 e 3. Vamos marcar de amarelo aqui, ó. Tá? Então, tranquilo, né? 5 aqui, ó. 5, questão 5. Vou colocar bem no alto. No que diz respeito à aplicação de tratados internacionais de direitos humanos no Brasil, sinal a alternativa correta, né? Então tá lá, ó, depende, letra A, depende de integração ao sistema interno, bastando a celebração feita pelo Congresso Nacional que detém competência para tanto, né? Não, existe um procedimento aqui, né? Então, depende de integração ao sistema interno? Não, depende de aprovação do sistema interno do Congresso Nacional, tá? Então, aqui está errado. Por quê? Porque depende daquilo que está disposto no artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, tá? Então, tem um procedimento de incorporação, beleza? E esse procedimento de incorporação, então, não é algo automático, né? Tá? Então, não depende de integração ao sistema, depende de aprovação. Beleza? Então, isso é importante como que está descrito, né? Fala assim, ó, independe de aprovação, também, porque depende de uma aprovação pelo Poder Legislativo, é exatamente esse Poder Legislativo que aprova, né? O Congresso Nacional nas duas casas, tá? Por se tratar de ato de soberania, né? Atribuição de chefe do Poder Executivo. O presidente assina, mas tem que haver realmente aí né, aprovação nos dois turnos, tá? Então, há uma participação do Congresso Nacional, tá? Então, lá no artigo, acho que são o 49, deixa eu procurar aqui para você, o artigo 49 e o 84 tem as atribuições, né? Então, aqui no artigo 49, olha só o que fala aqui o artigo 49, é competência exclusiva do Congresso Nacional, lá no inciso 1º, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, quer dizer, tratados internacionais. Então, é competência do Congresso Nacional. E nós temos o 84, que fala as atribuições do presidente, né? Então, aqui, ó, no 84, quer ver? Inclusive a declaração de guerra também, né? Então, no 84, fala assim, ó, compete privativamente ao presidente da República. O inciso 8º fala assim, ó, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional, tá? Sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, também está errado, porque depende, né, do Congresso Nacional para aprovar aí naquelas duas sessões, nas duas votações, né? Tudo bem? Ainda que tirar isso, ainda que referendados pelo Congresso Nacional, somente integram o sistema interno se não conflitarem com a Constituição ou com outro tratado já aprovado anteriormente. Não, na verdade, houve a adesão, né? Não haverá conflito de normas nesse caso, tá? Porque você tem aí o disposto da aprovação, passa pelas comissões e tudo mais, é ratificado, né? Depois é sancionado pelo presidente, então não tem como você ter esse conflito aí, tá? Na letra D ele fala assim, ó, letra D de dado, fala assim, após a celebração pelo presidente da República e referendo do Congresso Nacional, votação de 2 turnos em cada casa, são incorporados o direito interno e tem tratamento diferenciado na Constituição, pois são incluídos nos direitos fundamentais. Então, direitos humanos, né, correspondem a direitos fundamentais no plano interno, tá? No plano interno, eles correspondem a direitos fundamentais, tá? No artigo 5º, inclusive, está designado lá boa parte, né? Então, aqui está correto. Aí vamos marcar aqui, ó, amarelinho, beleza? Então, letra D de dado, nessa questão número 5, tá? A questão número 6, falando de terras indígenas, provavelmente, né? Falando assim, ó, deixa eu colocar aqui. Atualmente está em julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre a sistemática de repercussão geral, o recurso extraordinário 1017-365, né? Santa Catarina, conforme a seguinte emenda: constitucional administrativo, posse indígena, terra ocupada tradicionalmente por comunidade indígena, possibilidades hermenêuticas do artigo 231 da Constituição, tutela constitucional do direito fundamental indígena às terras de ocupação tradicional.
Número um, é dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico constitucional, das relações de posse, das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. Dois, a repercussão geral da questão constitucional reconhecida. O tema ora em análise da Suprema Corte Brasileira, se relaciona ao caso que tramitou na Corte, né, Internacional de Direitos Humanos, né, do chamado povo indígena, tá? E temos aqui, ó, temos alguns povos descritos aqui, né? Então, aqui nós estamos falando, ó, eu tenho na letra A, deixa eu baixar aqui um pouquinho, letra A, eu tenho o povo Chavante, não é o povo Chavante, né? Nós temos o povo Chavante, está lá na outra página, e tem o Chucuru, seria o povo Chucuru, inclusive, tá certo? Nós temos a letra C, letra C, e a letra D, beleza? Na letra C, vou ter que voltar lá, na letra C, ó, tá falando o seguinte, do povo chucuru, e seus membros versus o Brasil, que foi condenado por violação, cadê? Por violação dos artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Acho que vamos lá, vamos subir aqui, ó, de Direitos Humanos, que prevê o dever de respeitar os povos, os direitos do caso, as garantias judiciais, o direito à propriedade e a proteção judicial. Quer dizer, não teria erro aí, né? Vamos ver a letra D. Chucuru e seus membros, o Brasil foi absolvido. Não, o Brasil não foi absolvido, tá? Então, essa aqui está correta, ó. A letra C está correta, correto, tá? Porque o Brasil não foi absolvido, o Brasil foi condenado. Por isso que temos que fazer as demarcações de terras aí, tá? Tá? Beleza, aqui então está errado. Eita. Ah, ele. Então, a nossa alternativa aqui, ó, é a letra C. Deixa eu marcar aqui. Marcar lá embaixo também, né? Ó. Então, nós temos aqui a letra C. Marcando em amarelo como o nosso gabarito aqui, tá? Beleza pura? Tá? Então, nós temos aí, beleza, questão número 7 agora. Ó, questão número 7. Deixa eu passar para cá. Essa aqui é a 8. Vamos lá, questão número 7. Ó, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, cadê? É órgão jurisdicional do sistema interamericano que resolve sobre os casos de violação de direitos humanos perpetrados pelos Estados-partes da Organização dos Estados Americanos e que tenham ratificado, para ratificar e confirmar a Convenção Americana. Sua sede é na cidade de São José da Costa Rica. Trata-se de um tribunal supranacional interamericano, certo? Capaz de condenar os Estados-partes na Convenção Americana por violação de direitos humanos, desde que esses tenham aceitado a competência contenciosa do tribunal. Quer dizer, tem que haver reconhecimento, né, nesse caso, tá? Então, está aí a fonte, né? Vou baixar mais um pouquinho aqui. Considerando, ó, olha o pedido aí, ó, considerando o texto acima e as regras contidas da Convenção Americana de Direitos Humanos, quem ou quais órgãos podem submeter um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Vamos ver aqui, ó. Somente Estados e a Comissão de Direitos Humanos podem submeter um caso à Corte Interamericana. Correto, falamos isso aqui agora mesmo, né? Ó. Correto, beleza? Artigos 41, né? Nós falamos sobre isso aí, considerando o artigo 61, né? Lá no 61 está falando exatamente sobre essa questão, né? Que somente Estados partes e comissão têm o direito de submeter a decisão, né, da corte, né? Mas eu comentei aqui também, quer ver? Deixa eu voltar aqui para a gente visualizar, ó. Eu anotei em algum lugar aqui. Aqui, ó, 44.
e 61. A organização não pode dirigir-se diretamente, né, à corte, tá? Só Estados parte e, né, e a comissão, certo? Então, você tem essa perspectiva aí, né? Ele está falando da somente a comissão, não, né? Porque eu tenho o Estado parte e a comissão, então está errado, tá? Conforme o artigo 61, né, da Convenção Americana, tá? Está errado, ok? Letra C, a Defensoria Pública, o Ministério Público dos Estados, a comissão podem submeter? Não. Segundo o artigo 61, somente Estados parte e a comissão podem apresentar, né? Letra D, na letra D está falando exatamente o seguinte, olha, qualquer pessoa natural pode submeter o caso à corte. Não, não é a corte, é a comissão. A pessoa sim pode submeter à comissão e a Defensoria Pública, o Ministério Público e as cortes constitucionais de cada estado, além da comissão, não, também não, né? Então está aqui, ó. Já está lá, né, no artigo 61, que é só a corte e os estados membros, estado parte. Tá? Vamos colorir aqui de amarelo o nosso gabarito, tá bom? Então está aí. Questão número 8 agora, está falando o seguinte, olha, o Estatuto da Igualdade Racial é importante ferramenta da Política Nacional de Direitos Humanos voltados a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos, difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica, né? Aí vem lá o pedido. De acordo com o Estatuto, considera-se discriminação racial ou étnico-racial, né? Olha só o que ele está falando aqui na letra A. Isso aqui é letra de lei, viu, gente? Ó, qualquer forma de privação material que importe a restrição, né, de direito e que tenha base na distinção da natureza racial ou étnica. Olha só, lá na Lei 12.288 de 2010, nós temos que é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, fala em origem nacional ou étnica, que vise anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou exercício em igualdade de condições. O que mais que ele fala? De direitos humanos, liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. É mais amplo do que ele está falando aqui na letra A, né? Então, aqui está errado, tá? Está limitado, né? Não é só isso. Ok? Então, tá aí, vamos lá. Na letra B, ele fala assim: a criação de obstáculo para o exercício de direitos na esfera pública que implique a restrição de tradições, costumes, práticas ligadas à ancestralidade africana. É bem mais do que isso que eu falei com você agora, né? Na letra C, está dizendo o seguinte, ó, a violação de direitos humanos de grupos afrodescendentes e a desconsideração e o desprezo, vou voltar para cá, ó, de respeito à cultura dos povos ancestrais africanos e às suas culturas, suas diferentes formas de manifestação religiosa e espiritual. Tá? Errado. Por quê? Porque na letra E, né? Se você ver aqui a letra E, quer ver? Nós vamos perceber que, olha só, deixa eu já saltar para a letra E. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica que vise anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo, né? Então, esse aqui está errado, tá? E esse último está correto, beleza? E aí, por que que ele está correto, né? Vamos colocar aqui, ó, correto, correto. Sabe por quê? Porque é exatamente, eita, exatamente o que está descrito, né? Ó, conforme o artigo primeiro, esse aqui escreveu em vermelho, parágrafo único, inciso primeiro da lei
12.800, 12.288 de 2010. Beleza? Tá aqui. Aí, exatamente aí, nós temos, né, o Estatuto da Igualdade Racial, que é essa lei. Tá? É por isso, conforme está descrito, né, aí no artigo, porque lá no enunciado ele faz referência ao Estatuto da Igualdade Racial. Tá? Então, ela está correta, já podemos grifar aqui de amarelo. Beleza? Então, tá aí. Né? Vamos lá, vamos fazer a questão número 9. Está dizendo o seguinte, ó, em março de 2018, o Brasil sofreu condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos porque o Estado brasileiro atuou de forma lenta e inadequada na demarcação de terra do povo chucuru. Nós já fizemos uma questão aí, né, relativa a uma ação já que tramitava no caso brasileiro, que foi parar na Corte Internacional e o Brasil acabou sendo condenado. Né? A responsabilidade do Brasil, olha o pedido, né, em realizar as reparações determinadas pela Corte com base na Convenção Americana recai sobre, né? Então tá o governo federal, lógico, né? Então aqui nós teríamos o governo federal. Vamos ver se a gente consegue já enxergar aqui. Está aqui, ó, o governo federal, né? Ó, a União, pois o Estado parte, né? Como Estado parte, cabe a ele assumir a responsabilidade pela convenção. Aqui já a alternativa correta, aqui correto, deixa eu escrever, correto. Né? Deixa aqui é para ficar vermelho. A letra, né? E sem cor. Né? Beleza. Então, o restante está errado. Errado. Beleza? Porque é o governo federal, né? A União. Beleza? Aí, errado. Não é Justiça Federal. Não é a sociedade civil organizada, tá? É o governo federal, União, certo? Então, esse é um quadro. Tem uma cláusula lá, acho que é artigo 28, né, que fala sobre isso aí, né? Beleza? Então, esse é um quadro importante. E a última questão está falando para nós o seguinte: olha, analisa o texto abaixo. Tá? Não é uma questão do FGV, é a última questão nossa de hoje. Né? Com efeito, não é razoável dar aos tratados de proteção de direitos do ser humano, começar pelo direito fundamental à vida, o mesmo tratamento dispensado, por exemplo, a um acordo comercial de exportação de laranjas ou de sapatos, que são mercadorias, né? Ou a um acordo de isenção de visto para turista estrangeiro. A hierarquia de valores deve corresponder a uma hierarquia de normas nos planos, tanto nacional quanto internacional, né, a serem interpretadas e aplicadas mediante critérios apropriados. Né? Então, aí né, um texto do Antônio Augusto Cansado Trindade. Tá? É bacana, eu tenho esse livro aqui, certo? Aí vem lá o pedido. Ó, considerando o trecho doutrinário, né, a doutrina é o livro do Cansado Trindade, né, e a disciplina da Constituição da República Federativa do Brasil, né, a respeito de tratados internacionais sobre direitos humanos, é correto afirmar, né? Então, olha só, vamos baixar aqui, parece que já está no finalzinho, na verdade, é subir. Né? Então, aí. Temos aqui várias alternativas, 5, né? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 3 turnos por 2/5, né? 3/5, né? Quer ver? Ó, o artigo 5º, parágrafo 3º, tratado de convenção sobre direitos humanos foram aprovados em cada casa em 2 turnos, não são 3 turnos, está errado aqui, ó. Né? Por 2/5, são 3/5, então trocaram, não, trocado. Beleza? Está errado. Errado. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados no Senado Federal em 2 turnos. Não. Nas 2 casas é igual, tá? Deixa eu baixar um pouquinho. Os tratados sobre direitos humanos se incorporam no Brasil
desde a subscrição pelo presidente no âmbito internacional. Não, não, não. Tem que ter aprovação. Ele assina, né, se torna signatário, mas tem que haver aprovação no Congresso. Precisa de referendo? Não, precisa de referendo, sim, né? É imprescindível o referendo, tá? Então, tá aqui, ó. Desde que o Brasil seja parte, se aplica o ordenamento jurídico brasileiro, os tratados internacionais de direitos humanos de forma imediata, com aprovação, claro, né, no Congresso Nacional, naqueles termos lá, né, correto. Tá? Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Bom, então essa aqui é a nossa alternativa. Fechou, né? São 10 questões que nós resolvemos, deu para fazer tudo de uma vez só, não precisa de ficar dividindo o vídeo, tá? Tá corrido aqui, mas a gente vai conseguindo fazer aí as, né, gravações, tá bom? Então, depois eu gravo demais e passo para vocês, tá bom? Um abraço, obrigado, até mais.